Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandments of God, our Savior, and Paulo, Lord apóstolo Jesus de Jesus Christ, Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o assunto desta manhã é graça, misericórdia e paz àqueles que são convertidos. É Timóteo aqui, um pastor, um ministro, um protótipo de pastor, servo do Senhor, convertido a algo entre 10 e 12 anos. É a ele que essas palavras são dirigidas, graça, misericórdia e paz. E elas são dirigidas a nós também. Muito interessante aqui, graça, misericórdia e paz. Todos estes três termos começam, então, estão no começo das três epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E nas outras epístolas de Paulo, nós temos apenas graça e paz, mas aqui temos misericórdia também. E é um tanto estranho, porque a misericórdia em outros lugares vem antes da graça. A misericórdia precede a graça. A misericórdia descreve a atitude de Deus, o coração de Deus profundamente movido com a triste situação do ser humano. Um Deus cheio de pena e compaixão, e isso então o leva a estender, a oferecer sua graça, o seu amor gratuito e merecido, o seu perdão e benignidade. Naturalmente, então, a misericórdia vem antes da graça, que é o doar dessas coisas. Mas nas três epístolas pastorais, o escritor inspirado inverte, e ele fala graça, então, misericórdia e paz. E isso nos explica que a misericórdia também tem um lado ativo. Misericórdia, sim, é o coração e a atitude de Deus que dá origem à graça, mas quando a graça flui e quando nós somos salvos, nós continuamos a depender da graça, e agora a misericórdia volta, não mais como uma atitude, mas como uma ação. Então temos graça, misericórdia e paz. E assim analisaremos estes três termos nesta manhã. Os três pilares da vida cristã continuada. As três, então, bases da experiência cristã a cada dia. Graça, misericórdia e paz. Mas, em primeiro lugar, para introduzir o assunto, começando no começo da epístola, se Deus permitir, nós então faremos uma série de estudos nesta epístola. Então, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aquele que nasceu, por assim dizer, fora do tempo. Havia 12, mas um deles era falso, então houve os 11, e depois Paulo, aquele, nenhum outro apóstolo. Ele é o apóstolo que veio fora do tempo, então, escolhido fora da ordem dos outros 11, mas com as mesmas qualificações dos outros 11, em que ele havia visto e testemunhado e testificado do Senhor Deus, do Senhor Jesus ressurreto. E ele foi diretamente comissionado pelo Senhor Jesus. Para ser um apóstolo, era preciso ter sido comissionado pelo Senhor ressurreto, uma testemunha da ressurreição. E para ser um apóstolo, era preciso que a pessoa tivesse sido comissionada diretamente do Senhor Jesus ressurreto. Desde então, ninguém, desde os 11, e Paulo, e aquele que fora especialmente escolhido no primeiro capítulo de Atos, ninguém mais foi na história um apóstolo.
E é uma afirmação muito orgulhosa de se fazer hoje em dia, alguém dizendo, eu sou um apóstolo, no sentido especial daqueles que são mostrados aqui, aqueles mestres, professores no começo da Igreja de Cristo. Eles foram, na época, autenticados por sinais e maravilhas. A Bíblia nos diz isso, para que todos então soubessem que eles eram inspirados. As palavras deles, então, as cartas eram inspiradas e só eles, então, podiam autenticar outros materiais inspirados. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Podemos ler também como segundo a ordem, a comissão de Deus por meio do Salvador. Veja aqui então a atestação, a confirmação da divindade de Cristo. Jesus Cristo é nomeado e então é identificado como o nosso Salvador. Então, e Deus, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Ele é a nossa esperança, a nossa antecipação. Agora que nós somos salvos, o nosso futuro, o nosso objetivo, a razão do nosso viver, tudo se foca nele. Ele que é a nossa esperança, a nossa, então, a nossa antecipação e o nosso tão esperado e eterno Senhor. A Timóteo, graça, misericórdia e paz seriam oferecidas a Timóteo como um convertido. Ele diz então, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele era de Listra, na Galácia, uma província romana, que hoje é parte da Turquia moderna. Listra. A terceira viagem missionária, e naquela então viagem, Timóteo ouviu Paulo pregar. Timóteo teve um pai que era grego, que provavelmente havia morrido antes de Timóteo ser convertido. Mas sua mãe e sua avó eram judias. E nós sabemos que ele aprendeu das Escrituras desde que ele era criança. Ele foi criado na fé judaica, bem versado nas Escrituras, com grande conhecimento, mas salvo quando a idade, talvez 19 anos, 20 anos de idade, 21 talvez, ao ouvir o apóstolo Paulo, e ele então tornou-se um servo extremamente comprometido, um servo do Senhor, em Listra, Derbe e nas regiões ao redor. Então, lá ele ficou conhecido como um pregador e alguém que então encarava as oposições em sua comunidade. E então Paulo pôde levá-lo consigo por recomendação e ele acompanhou o apóstolo Paulo e ele não apenas então fora convertido por meio da pregação de Paulo, mas se tornou, por assim dizer, filho de Paulo no serviço. Provavelmente ele esteve presente e ajudando quando o apóstolo Paulo foi apedrejado até parecer estar morto. Ele havia acompanhado o apóstolo Paulo em dificuldades e agora ele estava aqui sendo então enviado por Paulo para lugares diferentes para estabelecer igrejas. Mas ele ainda era um jovem. Provavelmente, aqui a carta escrita cerca de 10, 11, 12 anos depois de sua conversão, como eu mencionei no começo. Então, a Timóteo, meu filho, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Então, analisemos agora estes termos. Graça para os crentes. A graça de Deus. Como precisamos da graça de Deus. Há tantas escrituras acerca da graça de Deus e uma das mais famosas, suponho eu, está em 2 aos Coríntios. Então, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, aos crentes. E Deus é poderoso
para fazer abundar em vós toda a graça. Ou seja, uma graça que aumenta, que cresce, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, então vocês receberão pela graça tudo o que vocês necessitam, para que abundeis em toda a boa obra. Sejam boas obras para com outras pessoas, sejam as boas obras relacionadas ao Evangelho, à pregação do Evangelho, sejam as boas obras relacionadas à santidade, o que quer que seja, ele diz, vocês estarão equipados, fortalecidos pela graça de Deus. Então, o que é graça? Bom, em primeiro lugar, pensamos em graça como a descrição do favor imerecido, gratuito de Deus na salvação. E para os crentes, a graça é algo que é dada ao crente que é gratuita, imerecida. Não há nada que você possa fazer para ganhá-la pelo esforço próprio. Você pode impedi-la ou estar aberto, mas nunca fazer por merecer ou comprá-la. Alguém diz, aquela pessoa tem tanta instrumentalidade, aquela pessoa é usada por Deus, aquela pessoa é tão capacitada na obra de Deus, ele ou ela tem grande graça. O que ele fez para merecer isso? Nada para então tê-la. Mas, como crentes, devemos estar abertos, mas pode ser que como crentes nós estejamos impedindo a graça. Então, quando a graça vem para o crente, aquele que já é convertido, não apenas descreve algo que seja imerecido ou gratuito, mas descreve ajuda, iluminação, entendimento e eficiência sendo fortalecido. Certamente vocês têm experiências como crentes do poder fortalecedor de Deus. Até mesmo o mais fraco de nós, crentes, nós tivemos tempos de dedicação e comprometimento para com Deus e, de repente, as pressões vieram na vida e nós tivemos oportunidades que nós não estávamos, então, prontos para elas, mas nós oramos e, de repente, nós fomos capacitados, recebemos aquela ajuda vinda de Deus, fomos sustentados, então, e nós todos tivemos, então, a graça de Deus, essa infusão pelo Espírito Santo, do seu poder, da sua bênção, da sua capacitação. Você, às vezes, deu a Escritura orando e seu coração, por assim dizer, pegou fogo e você viu coisas na palavra de Deus sendo fortalecido. Isso é a graça de Deus. Nós não apenas sentamos na nossa poltrona e dizemos, então, eu estou cada vez melhor como um estudante da Bíblia, entendendo coisas. Não. Nós dizemos assim, embora minha mente seja tão fraca e distraída, Deus me deu graça. Tudo vem pela graça. Essa é uma das gloriosas coisas que nós vemos enfatizadas nos comentários e sermões de Calvino. Este constante desejo pela graça de Deus, dando crédito a tudo, por tudo, à graça de Deus, dependendo da graça de Deus, colocando de lado toda a bajulação, todo o elogio. Alguém te diz, você fez isso ou aquilo tão bem. Não, é pela graça de Deus. Nós dizemos uns aos outros, eu sei como eu posso ser tolo, como eu posso, então, ser errado nas minhas atitudes como cristão. Se eu fiz algo bom, é pela graça de Deus, porque hoje eu me lembrei de começar o dia comprometido com Ele, entregando a minha vida a Ele, pedindo a ajuda dEle. Então, pedindo e dizendo a Deus que eu dependo dEle. Eu tive a graça dEle vindo a mim para me sustentar durante o dia e para me ajudar. Então, o apóstolo Paulo faz, então, essa afirmação a Timóteo. E ele diz, então, a Timóteo, graça, misericórdia
e paz. E antes que falemos mais de graça, o que é isso? Será que é uma oração? Sim, é uma oração. Sim, e poderíamos inserir isso aqui de maneira bem legítima. A Timóteo, no versículo 2, é como se ele dissesse: eu oro para que você tenha graça. Mas é mais do que uma oração, é um desejo. Oh, Timóteo, eu desejo que acima de tudo mais você tenha graça. Eu desejo que você tenha, então, o seu dom de ensino fortalecido, que você tenha, então, um coração que tenha compaixão das pessoas, que você tenha paciência, todo tipo de coisa, mas em especial, eu desejo que você tenha graça, aquela infusão de ajuda, de força, de luz, de energia. Então, é sim uma oração e também é um desejo, mas é ainda mais, é uma exortação. Timóteo, você precisa de graça. Eu exorto que você não impeça a graça de Deus. Eu exorto você a que você faça as coisas que você busque essa graça. Eu oro para que você a receba. Eu anseio que você a receba e eu ordeno que você tenha cuidado, que você cuide com carinho dessa graça que te é dada como um presente, que você peça por mais dela. A graça é vital. Mas quais são os obstáculos à graça? Bem, um desses obstáculos pode ser a nossa autoconfiança. Talvez você seja um homem profissional, perito na sua área de trabalho. Talvez você tenha grande experiência, capacidade, e você seja alguém que ensina os outros nessa área de trabalho sua, talvez na medicina, nos negócios, na universidade. E você, será que começa o dia dizendo: eu estou acostumado com isso, eu posso fazer esse trabalho, eu gosto muito desse assunto da aula que eu darei hoje, ou da cirurgia que eu farei num paciente, ou qualquer que seja o meu trabalho. Você diz: eu tenho capacidade. Não, tenha cuidado. Autoconfiança e autossuficiência, essas coisas extinguem a graça. Elas dizem a Deus assim: eu não preciso da graça, eu não preciso de ajuda especial, eu não preciso de sustentação, eu não preciso da proteção da minha mente, eu não preciso de uma inspiração vinda de Deus, eu não preciso disso, não preciso de força para lidar com provocações, para que eu então não reaja de maneira ruim. Eu sou o suficiente. Bom, se você fizer isso, você está impedindo a graça. Então, aqui temos no versículo 2, é uma oração, um desejo, uma exortação. É como se ele dissesse que você tenha graça e que todos nós tenhamos graça neste dia, nesta semana. Nós todos temos uma necessidade especial da graça de Deus, imerecida, não produzida por nós, algo que não podemos comprar. Essa graça, essa ajuda de Deus, com a qual nós então sentiremos Cristo perto. Nós precisamos pedir isso, precisamos ter a necessidade dessa graça na nossa vida. Graça, misericórdia e paz. Bom, e o que é então a misericórdia em conexão com os já salvos, com os crentes? O que é? A misericórdia é a gentileza de Deus, a bondade, a benignidade de Deus. Ele está dizendo aqui que você não apenas tenha a graça de Deus, a habilidade, mas que você experimente também a gentileza, a bondade, a benignidade de Deus para com você. Embora nós já sejamos salvos, embora já tenhamos sido perdoados, nós ainda assim somos pecadores. Lembrem-se, eu era um pecador, eu serei um santo na eternidade, e no momento eu sou um santo / pecador. Ainda existe uma natureza caída
em mim. E não deveria ser o caso, mas às vezes eu ainda deixo essa natureza pecaminosa falar alto, voltar e me influenciar. Então eu não mereço coisa alguma, mas a misericórdia, ela vem a mim, tudo vem a mim pela misericórdia de Deus, sua grande bondade. Se eu puder então senti-la e parar a cada momento no dia e pensar, a casa que eu tenho, que eu não valorizo, eu direi então, eu agradeço a Deus por todas as provisões, tudo que eu tenho, os meus amados, as pessoas que também têm paciência para comigo e que cuidam de mim, que têm afeição e entendimento por mim. Eu louvo e agradeço a Deus por sua benignidade em me dar a luz, em me dar a liberdade, em me dar a oportunidade. Então, eu tento e eu oro pedindo a Deus que eu não abuse dessas coisas, mas eu tenho a graça e eu então o agradecerei constantemente, cada oportunidade. Amigos, desenvolvam um coração cheio de gratidão, agradecido, e essas coisas te farão mais sensíveis à graça, à benignidade de Deus. Você precisa perceber essas coisas, notá-las, apreciá-las e agradecer a Deus por essas coisas. Então você precisa da ajuda de Deus, mas você também precisa sentir a bondade dele, a benignidade. Leia nas Escrituras. Amado, desde a eternidade ele colocou o amor dele sobre o seu povo e ele os escolheu para a salvação, não porque houvesse algo bom neles ou bem neles, mas por causa do seu, então, amor que elege, que é soberano, que é inexplicável. Então, e nós não sabemos, não podemos entender. Antes mesmo de o mundo existir e de o mundo ser criado, Deus me amou e no tempo devido, apesar da minha tolice e do meu orgulho, Deus tocou meu coração e me levou, me atraiu para si mesmo, para Ele mesmo. Então, e Ele tem me acompanhado em toda a jornada. Cristo, o Senhor ressurreto, perto de mim, o Espírito Santo dentro de mim. Isso é algo maravilhoso demais para mim. Amigos, apreciem o amor, a benignidade e a gentileza de Deus. A próxima vez que você estiver, então, murmurando, reclamando, lamentando, sentindo pena de si mesmo, ou a próxima vez em que você estiver irritado, então, cheio de mágoas, não. Pense, então, no forte amor de Deus para você, com você, e sinta então esse amor e sinta que você é propriedade dele. Nós precisamos, disse então Paulo a Timóteo, eu oro para que você sinta a bondade de Deus, a gentileza de Deus, a paciência, a bondade, a misericórdia imerecidas de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo todo o tempo. É assim que devemos viver. Não impeça isso. Ore por isso. Pense nisso. Agradeça a Deus constantemente. A graça, misericórdia e paz. A paz. Paz é... Aqui temos a palavra mais comum do Novo Testamento para paz. Vem do verbo ajuntar. A paz de Deus não é a paz do cemitério, não, mas é a paz da reconciliação, a paz de ser ajuntado, a paz de ser reconectado e se tornar um. Antes havia uma guerra e agora essa guerra acabou, agora há paz. Nós agora falamos uns com os outros, nós agora podemos fazer comércio um com o outro e a prosperidade então virá. Então, um desfrute mútuo é a paz da união, a paz da comunhão, a paz de sermos um. Então, Timóteo, diz Paulo, que você então conheça esse privilégio de ser um só com o Cristo. Nos seus devocionais pessoais, eu aconselho que vocês leiam alguns hinos de John Newton, os
o tema favorito dos hinos de John Newton é então a união com Cristo. Está em seus hinos. Leiam esses hinos. Tenham os seus corações fortalecidos, aquecidos por isso. Graça, misericórdia e paz. União com Cristo. União com Cristo. Ele está sempre perto. Ele está sempre próximo. Clame a Ele. E você então terá confiança, fé. As coisas não vão te atribular. As circunstâncias da vida não vão te deixar nocauteado. Sim, você terá tristezas, será magoado por coisas, mas essas coisas nunca te dominarão e te sobrepujarão, porque você tem algo muito maior, você tem a união com Cristo, você está no caminho que leva para o céu, você é um membro da família de Deus, você é um cidadão dos céus, você só está aqui por um breve momento. O meu descanso está no céu, o meu descanso não é aqui. Amigos, paz, união com Deus, que você então reflita e pense em Cristo com frequência. Então leia de Cristo, leia sobre Ele vez após vez nos evangelhos. Então seja afetado pelo que você lê dele. Ame-o, honre-o, louve-o, quando você vir o que ele faz nos evangelhos e como ele agiu. 3 coisas distintas aqui. E nós oramos para que cada um de nós as tenha, e nós não devemos impedi-las nas nossas vidas. Como nós impedimos a paz de Deus nas nossas vidas? Bom, se você não for uma pessoa com paz ou pacificadora, você é uma pessoa contenciosa. Algumas pessoas, eu sei, elas não são desejáveis na sua atitude. Mas será que você controlou seus pensamentos para que você não venha a nutrir ódio por essas pessoas? Será que você, na sua mente, está o tempo inteiro magoado com essa outra pessoa? Tantas vezes nós usamos a nossa imaginação e nosso pensamento em coisas que nos dominam e que nos levam para longe dessa paz. Se nós queremos a paz, precisamos ter paz uns com os outros. Por exemplo, um homem que é abusivo para com a sua esposa, ou uma esposa que está constantemente reclamando do seu marido ou com ele, como então experimentaremos a paz e a união com Deus e o prazer da proximidade dele? Como nos regozijaremos nessas coisas? Então, a santidade, nós nos preocupamos com isso. Então, a direção dos nossos pensamentos, a autonegação, nós não queremos impedir o nosso senso da proximidade de Deus, da nossa união com Ele, paz com Ele. Essas coisas são extremamente preciosas. Então, Timóteo teria umas dificuldades terríveis vindo à vida dele, resistência, os criticismos mais terríveis. Então, Paulo deseja que ele tenha, então, esse senso de união com Cristo e paz, certeza. A paz também significa profunda certeza, profunda convicção. Significa que essa convicção está na sua vida. Você está mais convicto do que nunca antes, certo, assegurado no seu coração. E você sente que as suas orações foram respondidas, ouvidas. 3 coisas distintas aqui, amigos. Graça, ajuda, luz, entendimento, entrando na sua vida, colocados lá por Deus. Depois, misericórdia. Essa benignidade, bondade, gentileza imerecida que Deus te dá, dada por Ele, você então a sente na sua vida. E finalmente, a paz, esse senso de união com Cristo e certeza, sim, e convicção. Ore por essas coisas. Não permita que nada impeça essas coisas na sua vida. Nunca se esqueça. Comece o seu dia com o sacrifício. Amigos, eu preciso concluir.
mas algum tempo atrás nós republicamos um antigo livro cujo título é Sacrifício, pelo Dr. Howard Guinness, que morreu em 1979, um australiano. Eu li esse livrinho pela primeira vez quando eu tinha cerca de 20 anos de idade, e na época em que ele foi publicado. Sim. E foi um livro amplamente lido pelos crentes jovens naquela época. E naquela época eu estava servindo o exército. E esse era um livro bem comum entre os crentes que viam nesse livro. Ele foi um livro que teve uma grande influência nos nossos dias, e eu recomendo esse livro outra vez. Uma vida de sacrifício para todo crente, para os jovens crentes. Todos nós precisamos nos sacrificar. Sim, nós temos a oportunidade de desfrutar de muitas coisas, mas com moderação, com restrição. Não queremos que o mundo domine a nossa mente e o nosso coração. Leiam esse livrinho, amigos. Sejam afetados por este livro. A maneira de viver é uma vida de graça, misericórdia e paz. E aqui, para encerrar o texto, eis aqui: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. De quem? De algum sacerdote, de algum padre? Não. Nenhum sacerdote pode te dar graça, misericórdia e paz. Nenhum sacramento pode te dar, então, graça, misericórdia e paz. Só Deus. Será que um pastor pode te dar isso? Não, de forma alguma. E vá ao meio dos neopentecostais. Lá tem muitos que são salvos e que amam ao Senhor Deus, mas tenham cuidado, porque os mestres deles dizem que a graça, misericórdia e paz podem vir por meio das mãos deles quando eles colocam e impõem as mãos sobre vocês. Isso é um absurdo. Isso não é conseguido, não é obtido por meio de uma experiência extasiante, não é obtida por falar em línguas ou por essas bênçãos, supostas bênçãos espirituais inventadas. Não, só vem de Deus. Em resposta à oração, se você não a impedir por autossuficiência, autoconfiança, sentindo então a necessidade de ter essas bênçãos de Deus. Por isso ele diz: da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, e por meio do Espírito Santo, porque o Cristo Jesus nos diz que as bênçãos que ele nos dá pelo seu Espírito. Então podemos entender que também aqui temos o Espírito Santo, o Deus triuno. Como precisamos da graça, da gentileza e bondade, e da certeza e da convicção dadas a nós por Deus, hoje, amanhã, nos dias vindouros, os 3 pilares para o viver cristão, e que Deus os abençoe.